Vamos dar continuidade agora, né, ao processo administrativo disciplinar, o PAD, né, previsto no artigo 156 da Lei Complementar 0066/2019. E o texto frio da lei diz que o processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou de quem tenha relação com as atividades do cargo que ocupa, e obedecerá aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com a utilização de todos os meios de provas e recursos admitidos em direito. Já o parágrafo único já menciona que quando o processo administrativo disciplinar decorre de sindicância anteriormente instaurada, os autos desta integrarão o PAD como peça informativa da instrução, através de cópia integral. Ou seja, nós já vimos isso lá atrás, no inciso 3º do artigo 153, eu vou voltar lá, que diz, no final da sindicância, né, as possibilidades que existem no relatório conclusivo, que são, inciso 1º, o arquivamento da sindicância, quando verificada que não houve infração disciplinar cometida pelo servidor. O inciso 2º, né, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão a um prazo não superior a 15 dias. E o inciso 3º, quando em razão de uma maior gravidade da infração que demanda, né, em razão da necessidade, né, que ocorra maiores apurações, a sindicância vai dar causa, né, à instauração de um processo administrativo disciplinar. Esse é o inciso 3º do 153, para corroborar o parágrafo único do artigo 155, que reza que quando o processo administrativo disciplinar decorrer de sindicância anteriormente instaurado, os autos desta integrarão o PAD como peça informativa da instrução através de cópia integral. Ok? Vamos prosseguir. O artigo 156, né, já fala da comissão. O PAD será conduzido por uma comissão disciplinar permanente composta por servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente. Então tem que ser efetivo e estável. E essa comissão, remetendo ao artigo 157, nós vamos chegar lá, diz que a comissão disciplinar permanente exercerá as suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração municipal. O parágrafo único do 156 diz que não pode participar de comissão de sindicância ou comissão disciplinar, cônjuge, companheiro ou parente do acusado consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, devendo o membro da comissão que se verificar nessas condições declarar-se impedido. Bom, já falei o 157, agora nós vamos para o 158, artigo 158, que fala que o PAD se desenvolverá nas seguintes fases. Né? Inciso 1º, com a instauração, com a publicação do ato oficial que o constitui. Então tem a portaria, né, inaugural, que dá aso, né, à instauração do processo administrativo disciplinar. E, como eu havia falado, inciso 2º, né, fala do inquérito administrativo, fase inquisitória e de instrução. E esse vem previsto no artigo 163, que vou falar lá adiante, que fala do inquérito. Inciso 3º fala da defesa. O inciso 4º do 158, o relatório final da comissão disciplinar e a decisão propriamente dita. Então, essas são as fases do PAD, tá? A instauração, a portaria, né? Vem a fase do inquérito administrativo, que é a fase inquisitorial de instrução, vem a defesa, no inciso 3º, né? Seja ela promovida pelo próprio servidor ou a defesa dativa, já vimos isso lá em sindicância.
vem o relatório final da comissão disciplinar e, posteriormente, a decisão final da autoridade julgadora. Parágrafo único do artigo 158, ele diz que compete à comissão disciplinar atuar nas fases de inquérito, defesa e relatório, ficando as fases de instauração, né, quem instaura e quem decide nessa decisão final é a cargo da autoridade que determinou a abertura do PAD. Então, seja se for em relação, né, aos quadros da Guarda Civil Municipal, né, são o corregedor geral, ou presidente da comissão processante de sindicância inquérito administrativo, CEPSI, que determinar isso. E passamos, então, à primeira fase, né, do PAD, já mencionado no inciso 1º do artigo 158, que é da instauração. Aí vem da homenagem ao princípio da publicidade dos atos processuais. Artigo 159, ele vem dizendo que o ato de instauração do PAD se instrumentaliza com a publicação de portaria pela autoridade instauradora, né, contendo a designação dos membros da comissão disciplinar, o prazo para a conclusão do processo, o número do processo administrativo que contém objeto da apuração, o dispositivo legal potencialmente violado, né, tem que ter menção a essa violação de dispositivo legal da Lei Complementar 0066/2019, sob pena até de nulidade, porque o que acontece? Ele vai prejudicar, né, a utilização dos meios legais de defesa pelo servidor, né, seja ele sindicato, seja ele acusado, porque não vai garantir a ele, né, o contraditório, a ampla defesa e devido processo legal, uma vez que vai ser cerceado seu direito de defesa, no sentido de que não tem o dispositivo legal que por ele está sendo, né, respondido. Então, tem que haver, na portaria de instauração, tem que verificar qual foi o dispositivo legal potencialmente violado. E se tiver mais de um servidor, 3, né, seja o que for, né, aí nós vamos também, né, analisar, né, de um prisma, no sentido de individualização das condutas, até individualização das penas, que não serão as mesmas, de acordo com a participação de cada um no evento da infração que estão respondendo. Então, parágrafo 1º do inciso 4º, que fala do dispositivo legal potencialmente violado, temos a portaria de instauração, que se absterá de indicar expressamente os fatos em apuração e o nome dos investigados, preservando a imagem dos servidores. É por isso que quando sai lá a publicação da portaria, só saem as iniciais, né, justamente para preservar a imagem dos servidores diante dos fatos em apuração. O parágrafo 2º do inciso 4º, estamos falando aí do artigo 159 da instauração, bem, além da publicação, o servidor investigado deverá ser notificado pessoalmente acerca da instauração do PAD, sem prejuízo dos procedimentos de notificação por edital e de defesa dativo, caso se encontre no local incerto e não sabido. O primeiro ato é a notificação dele, é como a intimação, a citação, né, processualmente falando. Então, dada ciência, ele, nesse momento que ele for notificado pessoalmente, sendo ele servidor, nós vamos ser remetidos lá à regra do parágrafo 1º do artigo 165, né, que ele sendo ele servidor público, será comunicado a chefe da participação, da repartição para dar ciência aí, da instauração do PAD. Bom, o artigo 160, já estamos no artigo 160, fala do prazo para a conclusão do PAD, diferentemente da sindicância, que são 60, prorrogado por mais 60, 120. O PAD não, ele tem um alargamento nesse sentido de prazo, porque ele não pode exceder 90 contados da data de publicação do ato de instauração, admitida sua prorrogação por igual período, 90 mais 90, quando as circunstâncias o exigirem, em ato fundamentado do presidente da comissão. Então, é isso aí. E vamos lá para o parágrafo único.
O 160, as reuniões da comissão serão registradas em atas devidamente assinadas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Bom, por enquanto é isso. Agora nós vamos dar, né, uma sequência, um novo vídeo falando sobre a suspensão preventiva. Te aguardo lá.